trouxe a Bíblia, vai abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 5, versículo 8 e 9. Romanos, capítulo 5, versos 8 e 9. Aleluia. Glória a Deus. 5, o 8 e o 9. Aleluia. Que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu quero que toda a igreja repita comigo o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém? Você tem essa palavra? Amém. Então você pode sentar glorificando e aplaudindo a Jesus. Essa é a palavra que é fiel e verdadeira. Hoje o nosso tema foi por amor. Nós vamos falar desse grande amor de Deus por nós. Esse amor que Jesus demonstrou um dia ao se entregar na cruz do Calvário. Mas, como nós sabemos que está chegando uma data muito especial, que é amanhã, vocês sabem qual é, crianças? Qual que é essa data? A Páscoa. Mas olha só, tem muita gente por aí que quando ouve essa palavra Páscoa, ela lembra do quê? Do coelho, o que mais? Do ovo, do chocolate. Quem aqui já ganhou um chocolate? Eu ganhei chocolate também. Vocês acham que é errado comer chocolate? Não. Chocolate é gostoso, não é? É muito gostoso. Mas hoje nós vamos aprender, tá, crianças, que a Páscoa, ela não tem a ver com coelhinhos. Coelhinho bota ovo? Não, né, gente? Coelhinho bota ovo de chocolate ainda? Não. Então, por que será que as pessoas associam o coelhinho com a Páscoa? Ai, tem muita mentira sendo contada por aí, não é mesmo, crianças? Tem muita mentira e que não vale a gente virar mentiroso, sabe por quê? Tudo bem gostar de chocolate, é uma delícia comer chocolate. Mas tem que comer, né? Maneirado, senão faz mal, não é mesmo? Mas a gente não pode esquecer que o chocolate não tem nada a ver com Páscoa, o coelhinho não tem nada a ver. Nós vamos abrir com o quê? Tem a ver com Jesus. Isso mesmo, Isabel. Tem a ver com Jesus. E o mundo não quer que vocês saibam a verdadeira história da Páscoa. O mundo faz de tudo para esconder isso de vocês. Mas hoje, a tia Aline vai contar para vocês a verdadeira história da Páscoa. Acontece que o povo hebreu, o povo de Deus, vivia, crianças, há muito tempo atrás, escravizado
céu, Ele ouviu o clamor do seu povo. Sim, Deus, Ele ouve o clamor das crianças. Deus ouve o clamor do seu povo. Você confia que Deus ouve o seu clamor? Amém. E Deus ouviu o clamor do povo hebreu. E Ele levantou um homem que seria o libertador. E o nome dele era Moisés. Isso mesmo. Moisés, crianças, foi escolhido por Deus para ir falar com o Faraó. Faraó era muito malvado. Era um rei muito malvado. Mas Moisés foi até lá. Moisés foi interceder lá pelo povo e foi falar para Moisés libertar o povo. Vocês acham que o Faraó aceitou? Não foi tão fácil assim, não. Faraó falou assim, não, eu não vou deixar o povo ir, não. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele colocou mais serviços para os pobres coitados trabalharem. Mais serviços, mais carga. E eles estavam cansados. Mas Moisés não desistiu. Continuou falando com o Faraó. E o Faraó endurecia o seu coração e não deixava o povo partir. Então Deus mandou lá para o Egito 15 pragas. É isso mesmo, crianças? Bom. Ufa, ainda bem que vocês estão prestando atenção. Quantas pragas vieram mesmo? Muito bem. Eram 10 pragas. Vocês lembram alguma dessas pragas? Piolho. Fala uma praga para te Aline. Piolho. Piolho. As águas viraram sangue. Os animais morreram. As moscas. As rãs. Os animais morreram. Os animais morreram. Os mosquitos, né? Isso. A escuridão. Chuva de pedra, gafanhoto. Nossa, essas crianças são inteligentes demais. Isso, saraiva, né? Isso mesmo. Essa é a última praga. Vamos deixar a última, tá? Olha lá. Muito bem, vocês falaram certinho. Deus mandou 10 pragas. Sabe, crianças, que 9 pragas, nada de Faraó deixar o povo ir. Mas quando foi a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, vocês sabem o que é primogênito? O primeiro filho, o filho mais velho. Deus avisou para Moisés que na casa dos hebreus eles precisariam matar um cordeirinho de 1 ano. Esse cordeirinho deveria ser puro, limpinho, sem nenhum machucado, não podia ter nada quebrado nele, tinha que ser um cordeirinho puro. Deveriam sacrificar esse cordeirinho e o sangue desse cordeiro eles deveriam passar nos umbrais das portas. Eles precisariam fazer assim, crianças, com aquele sangue do cordeiro. E vocês vão entender por que desse sangue do cordeiro, tá? E eles deveriam, então, marcar suas casas. Por quê? Deus explicou para Moisés que naquela noite o anjo da morte passaria e na casa em que não tivesse essa marca, o anjo da morte iria matar todos os primogênitos. Vocês acham que o povo de Deus obedeceu? Sim, eles obedeceram a ordem de Deus, a ordem dada por Moisés. Eles fizeram isso. E ainda, uma das ordenanças era que eles precisariam comer a carne daquele cordeirinho assado. Deveriam comer tudo. Não poderia sobrar nada. Assado, tá, crianças? E com ervas amargas. Não era nada doce, não, igual a Páscoa que estão falando por aí. Era uma Páscoa bem amarga. Deveriam comer ervas amargas e o pão sem fermento. Pão sem fermento, chamado pão asmo. Sabe?
Egito. Crianças, essa Páscoa que pregam aí fora não é uma Páscoa que agrada a Deus, sabe por quê? Eles estão falando que a Páscoa é um coelhinho que traz ovos de chocolate para as crianças. Isso, Isabel, mas só que tem criança grande que acredita ainda, sabia? Acredita. E muitos pais ainda, sabe o que os pais fazem? Coloca um trigo assim, ó, no dedo e carimba o chão da sua casa à noite. E quando o filho acorda, vê aquelas marquinhas no chão, acha que o coelhinho passou na casa. Meu Deus! E muitas das vezes nós, pais, estamos fazendo isso. É tempo de despertar, meus irmãos. Os nossos filhos precisam conhecer a verdadeira Páscoa. As nossas crianças, as crianças que muito falam em coelhinho, é porque elas não conhecem o Cordeiro. E o Cordeiro é Cristo Jesus. Amém? Sim, a Páscoa. Nós não podemos esquecer. E aí, essa Páscoa que aprisiona o coração das crianças. Está vendo como ela está triste aqui? Porque na Páscoa é muito gostoso ganhar chocolate. A gente fica feliz, não é? A gente não fica feliz de ganhar chocolate? Mas é uma alegria passageira. Depois o chocolate acaba e fica triste de novo. E sem contar que ganha os quilinhos, né? Porque comeu muito doce. Essa Páscoa não agrada a Deus. Nós não devemos deixar de falar da verdadeira Páscoa. Porque sabe, crianças, que o pecado, o inimigo quer colocar na mente das crianças coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. E vocês sabem o que é pecado? Quem sabe? O que é pecado, Isabel? Isso que não agrada nem muito nem pouco. Não pode desagradar a Deus, né? Alguém mais quer falar o que é pecado? Fala, Laura. Tudo que a gente vê, a gente pensa, a gente faz, a gente fala, a gente escuta, que desagrada o coração de Deus. Igual essa garrafinha aqui, estão vendo? O pecado, crianças, às vezes parece ser muito bom. Parece trazer felicidade pra gente. Não tem problema. É só um pouquinho. Não tem ninguém vendo. Vamos lá. Conta bonitinho pra sua mãe. A sua mãe não tá aqui, a sua mãe não tá vendo. Vamos matar a aula, vamos fugir da escola. Seu pai não tá aqui, ninguém vai contar pro seu pai. E aí você vai fazendo, você vai ouvindo aquelas músicas feias que desagradam a Deus. Um tal aí de TikTok. Quem tem TikTok aqui? Ninguém? Que bom. Não tem problema ter TikTok, crianças. O problema é o que vocês estão assistindo lá. O problema é o que vocês fazem lá no TikTok. A gente tem que tomar cuidado. E aí você vai fazendo, e de repente você vê, você não consegue mais, e você fica assim, aprisionado pelo pecado. Oh meu Deus, e agora o que eu faço? Eu desagradei o coração do meu Deus, e você fica assim, você não consegue se libertar mais. Mas eu tenho uma solução para vocês. Qual é a solução do pecado, crianças? Pedir perdão para quem? Para Deus. Pedir perdão para Jesus, porque Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos liberta das garras do inimigo, Ele nos liberta das correntes. Tomar cuidado com a boca que fala, exatamente, Zana. Porque a nossa boca, ela tem que ser para glorificar ao nosso Deus, não é? Para exaltar o nome de Jesus. Mas aí, crianças, como eu falei do pecado. O pecado, igual os adolescentes já falaram aqui, nos separa de Deus. Mas o nosso Deus, que nos ama tanto, que tudo foi por amor, um dia Ele terá
filho obediente. Aqui tem filhos obedientes? Amém. Tem filho obediente, né? Jesus, ele ia crescendo, até que ele ficou adulto e ele começou o seu ministério. Sabe, crianças, que Jesus, ele é um homem perfeito. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele sentia as dores que nós sentimos. Ele também tinha sentimentos. Na Bíblia fala que Jesus também chorou. Ele também ficava triste, assim como nós. E Jesus, por onde passava, ele operava milagres. Alguém sabe me dizer um milagre que Jesus fez? Isso, curava os paralíticos, que não sabem que conseguiam andar, né? O que Jesus fez? Multiplicou pães e peixes. O que Jesus fez, Davi? Ele curou muitos doentes. Ele ressuscitou mortos. O que mais que Jesus fez? Transformou a água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus. O que mais que Jesus fez? Andou pelas águas. Somente Jesus pode fazer isso. Pulou a sogra de Pedro. Sim, essa é a história de Moisés, né? Tá. A pesca maravilhosa. Ele multiplicou pães e peixes. Nossa, muitos milagres que Jesus operava lá no passado. Pode falar, o que Jesus fez? Ele salvou dos nossos pecados. Ai, glória a Deus. Que milagre perfeito foi esse, né? O mais especial que Jesus fez foi nos salvar. Isso mesmo. E Jesus, crianças, tantos milagres ele fez no ano passado, mas ele ainda opera esses milagres nos dias de hoje. Você crê que Jesus, ele pode operar um milagre lá dentro da sua casa? Se tiver alguém enfermo lá no seu lado, você pode estender a sua mão e orar e Jesus opera um milagre? Você crê que Jesus, ele traz libertação? Você crê que Jesus, ele pode curar aquela doença que para nós parece impossível? Mas para Deus é possível. Jesus é o médico dos médicos. Sabe, crianças? Jesus, ele sabia da sua missão. Ele sabia porque ele tinha sido enviado por Deus. Ele sabia que um dia ele deveria morrer por nós. E ele, com os seus discípulos, ele ia entrando lá na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. E lá as pessoas, as crianças, colocavam ali os seus mantos no chão para que Jesus passasse por cima. E também com os ramos das árvores, eles iam cantando: Hosana ao filho de Davi, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus. E eles cantavam Hosana. E Jesus, chegando lá no templo, crianças, Jesus, ele viu que tinha pessoas que estavam fazendo
ele foi preso, ele foi julgado, bateram nele muito, judiaram do nosso Cristo, bateram nele demais com um chicote que na ponta, crianças, tinha pedaços de ossos, tinha chumbo nas pontas. Vocês já imaginaram, crianças, apanhar com um chicote desses? Todas as chicotadas que Jesus levava, saía pedaços de pele das costas de Jesus. Olha quanto sofrimento ele passou. Imagina que dor, foi muito sofrimento. Olha o que tinha nas pontas, Pedro. Quanto sofrimento Jesus passou por nós. E a Bíblia relata que ele não abriu a sua boca para reclamar. Ele foi como um cordeiro mudo. E também colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. A Páscoa para Jesus não foi uma Páscoa doce, crianças, como o mundo prega. A Páscoa para Jesus foi uma Páscoa de sofrimento, uma coroa de espinhos. E quando colocaram essa coroa em sua cabeça, eles com um pedaço de cana, eles batiam na cabeça de Jesus. Imagina, aqui ele faz de conta, né? Aqui é de pregos, mas lá é de espinhos. Imagina esses espinhos entrando na cabeça de Jesus. Ai, crianças, como Jesus sofreu, mas foi por amor, e ele foi levado lá na cruz. Ele teve que carregar uma cruz muito pesada e crucificaram o nosso Jesus. E lá, crianças, naquela cruz, eles pregaram as suas mãos com pregos, com cravos muito grandes, perfuraram as mãos de Jesus e os seus pés também, perfuraram-os. Olha que tamanho, é muito grande. Imagina perfurar os pés de Jesus. Jesus não reclamou. Jesus sabia que era para algo maior. Jesus sabia que um dia ia ter nesta igreja muitas crianças para adorar a Ele. Jesus sabia que valia a pena o seu sofrimento. Aleluia! Jesus sabia que a igreja de Piraju estaria aqui nesta noite adorando o seu nome. Aleluia! E Jesus então, ele morreu. Ai, crianças, ele morreu. Ele sofreu muito. E lá naquela cruz, né, antes de morrer, Jesus teve sede. Sabe o que deram para Jesus tomar? Vinagre. Vocês acham que vinagre é gostoso? Não, vinagre é muito ruim. Quem aqui está com muita sede lá em casa e fala: mãe, me dá um copo de água? A mãe vai lá dar um copo de vinagre. A mãe dá um copo de vinagre? Não, né, mãe? Ai, meu Deus, imagina tomar vinagre, é muito ruim. E fizeram isso com Jesus, crianças. E quando deu a hora, 6 horas da tarde, Jesus lá naquela cruz, ele expirou, ele entregou o seu espírito a Deus. E ainda a palavra de Deus diz que naquele momento o véu do templo se rasgou de cima a baixo, dizendo que agora nós temos acesso, o livre acesso para adorar o nosso Deus. Nós não precisamos de sacrifício de animais, porque Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! E aí então, crianças, colocaram Jesus em um sepulcro. Sara, vem me ajudar, Sara.
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe, crianças, que o nosso Jesus, quando ele ia subir para os céus, ele fez uma promessa para os seus amigos. E ele disse que ele estava indo para o céu. Ele estava indo preparar um lugar. E esse lugar, ele está reservado para mim e para vocês. Quem um dia quer ir morar neste lugar maravilhoso? Amém, aleluia! O reino dos céus foi preparado para todo aquele que crê, que confessa com a sua boca que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que somente Jesus pode levar ao céu e não existe outro meio, não existe mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Essa é a verdadeira Páscoa que eu queria falar para vocês. Jesus, ele estava no céu, mas ele também mora no nosso coração. Ele mora no nosso coração, crianças. Mas para Jesus entrar no coração, porque quando ele entra, sabe o que ele faz? Aquele coração que era assim, ó, todo machucado e manchado pelo pecado, quando você convida Jesus para entrar, Jesus vem assim com o seu sangue, que ele derramou lá na cruz, porque ele derramou todo o seu sangue por nós. Ele limpa o nosso coração, ele transforma, ele purifica, ele esquece o seu passado, ele não se lembra mais. Quando você aceita Jesus, quando você convida Jesus para morar no seu coração, Jesus, ele faz mudança. Não adianta falar que recebeu Jesus, mas continua fazendo as mesmas coisas. Jesus, quando entra, ele muda tudo. Ele transforma. Jesus salva. E hoje ele está aí, ó, batendo na portinha do seu coração. E quem que tem a chave do coração, crianças? Quem que tem a chave do nosso coração? Deus. Jesus. Será que Jesus tem a chave do nosso coração? Não tem. Quem tem a chave somos nós. Eu e você. É você que abre a porta para Jesus entrar. Porque Jesus é educado. Ele bate na sua porta. Ele quer fazer morada. E você abre a porta para ele entrar. E Jesus entra e faz morada. Agora eu quero perguntar. Tem alguma criança aqui que quer que Jesus entre no seu coração e faça morada e que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, mas hoje quer se decidir por Jesus? Tem alguém aqui que quer pedir perdão pelos seus pecados e pedir para que Jesus entre no seu coração para que um dia você possa morar com ele lá no céu? Se tiver alguém, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Tem alguém? Amém. Eu vi uma mãozinha levantando. Então nós vamos orar por você. Você também? Vamos orar? Irmãos, vamos orar por essas crianças que se decidiram por Jesus? Vamos orar? Fique em pé, igreja. Quem levantou a mãozinha bem aqui, Catialine, que nós vamos orar. E o grupo de louvor já pode se posicionar. Quem vai aceitar Jesus nessa? Olha quanta criança! Olha que festa no céu, meus irmãos! Aleluia! E não pense em você, mas o meu filho já é filho de crente. Irmãos, a salvação é individual. Você, pai, não pode salvar o seu filho. O seu filho precisa se decidir por Jesus. E eles decidiram entregar sua vida para Jesus nessa noite. Aleluia! Então nós oramos para que Jesus, com suas mãos poderosas, venha cobrir as nossas crianças, venha proteger as nossas crianças. E nós vamos orar. Crianças, se ajoelhem, Catialine. Nós vamos orar. E Jesus, ele está muito feliz com a decisão de vocês, tá? Eu quero que vocês fechem os seus olhos e vocês vão repetir comigo, tá bom? Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra
E eu reconheço, Senhor, que tudo que o Senhor fez foi por amor, foi para me salvar. Jesus, perdoa os meus pecados, mora no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer na tua presença até o Senhor voltar para nos buscar. Amém, aleluia. Hoje é festa no céu. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Pode Jesus está feliz. Aleluia. Oh, glória. Ele fica com sede. Ele fica com fome.
Aleluia. Hoje estamos encerrando. Oh, glória a Deus. Aleluia, eu peço perdão pelo moral. Aleluia. O Senhor, Ele Deus é falou maravilhoso. fortemente no meu coração, e eu creio que falou com os irmãos também. Para mim, irmãos, nossa, se eu vejo uma criança se entregando a Jesus, Oh, glória a Deus. uma criança que se rende aos pés do Senhor, Aleluia. para mim já valeu tudo, valeu. Maravilhoso Todo o Deus. sacrifício, toda a dificuldade, valeu, meu Glória, filho. Senhor, Porque valeu. Jesus, Ele encontrou o coração das nossas Aleluia, crianças. Jesus. Foi por amor. Foi por amor. Eu quero chamar aqui na frente para nós encerrarmos algumas das nossas crianças, né, da Menidade, que prepararam uma coreografia, e é bem rapidinho. Eu queria chamá-los aqui na frente. Nós vamos encerrar com essa canção que se chama Yeshua. Nós vamos celebrar e dizer Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Deus. Aleluia, para encerrarmos com essa canção, meus irmãos, continuem adorando o Senhor. Aleluia, vamos nos posicionar, crianças. Vamos estar aqui um pouquinho, por favor. Você? Isso. Deixa o nome no chão. Pode pôr no chão. Vamos lá. Em nome de Jesus. Até por lá? Por lá que vai ser? Que